Nenhum outro fragmento de prova foi apresentado ou requerido. Logo, inexiste qualquer pronunciamento judicial definitivo e imutável da Justiça do Trabalho condenando o empresário Luciano Hang por atos de intimidação ou coerção de natureza eleitoral contra os seus funcionários. Por outro vértice, as notícias extraídas da internet sobre o assunto apenas exploram o tema, externando opiniões jornalísticas de caráter eminentemente subjetivo. Também servem somente para atestar o engajamento do empresário Luciano Hang na campanha de Jair Bolsonaro, o que, a toda evidência, constitui mero exercício da garantia constitucional a todos assegurada de livre manifestação de pensamento. Ademais, o vídeo citado na exordial, com a participação dos investigados, apenas retrata uma das inúmeras transmissões diariamente realizadas pelo empresário na internet durante a campanha para promover a imagem do candidato. Verifiquei que a maior parte das manifestações limita-se a rebater boatos eleitorais, tecer severa crítica ao principal adversário político, além de apontar as qualidades e os projetos do governo de Jair Bolsonaro, que demonstrariam ser ele o candidato mais apto para ocupar a presidência da República. Embora entenda inapropriadas algumas das ilações, especialmente a se colocar em dúvida a rigidez da votação eletrônica, não extraio nenhuma afirmação que extrapole o limite tolerável do embate eleitoral com gravidade suficiente a causar desequilíbrio na disputa. As manifestações de censura veementes e ácidas entre candidatos fazem parte do confronto político-ideológico natural da campanha. Recordo que a liberdade de expressão representa não apenas garantia fundamental constitucionalmente assegurada, como também requisito inerente ao próprio Estado democrático de direito, tal como inúmeras vezes tem assentado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Por outro vértice, o fato de Luciano Hang afirmar em vídeo divulgado em sua rede social que poderia deixar de abrir mais lojas conforme o resultado da eleição, a meu sentir, repito, não constitui ato de coação, mas sim desabafo pessoal, sobretudo porque se tratou de manifestação informal, dirigida ao público em geral, não evidenciando ato intimidatório, especificamente direcionado aos seus funcionários, no intuito de constrangê-los a votar em Jair Bolsonaro. No ponto, embora a acusação afirme que a Havan emprega milhares de pessoas, não foi capaz de arrolar nenhum empregado para relatar o suposto assédio, ao passo que os investigados apresentaram declarações de funcionários em que expressam apoio ao candidato e afirmam que não estariam sendo coagidos a tal fim. Inexiste, assim, qualquer prova atestando que essa fala teve potencial para causar temor ou inquietação ao corpo de empregados, notadamente por se tratar de retaliações genéricas direcionadas a adversários políticos. O alegado constrangimento ilegal, realizado no intuito de obter voto, decorre no caso de mera ilação. Não fosse isso, também é preciso observar que o universo de eleitores, possivelmente influenciado pelo suposto abuso de poder, seria ínfimo, quando considerado o eleitorado do pleito presidencial. Assim, dentro do contexto processual dos autos, é impositivo
assentar a inexistência de acervo probatório seguro e consistente a revelar a efetiva ocorrência de grave abuso e abusiva prática de coação eleitoral imputada. Há contradição substancial no acervo probatório dos autos sobre a ocorrência de tais alegadas coações, especialmente porque também houve publicações de funcionários da empresa no sentido de que as manifestações de apoio ao então candidato Jair Messias Bolsonaro eram espontâneas. De igual modo, não se pode concluir como comprovada a ocorrência de coação apenas com base em publicações jornalísticas ou pela existência de pedido de tutela de urgência antecedente formulado pelo Ministério Público do Trabalho junto à Justiça do Trabalho. Inequivocamente, não há razoabilidade e proporcionalidade em condenar os representados pelos fatos ora apurados ante a escassez e a precariedade da prova. Posto isso, meu voto, rejeito as preliminares e, na linha do parecer ministerial, voto no sentido de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, determinando o seu arquivamento. Eu apenas me limito a dizer agora que eu acompanho o relator e faço a juntada nos autos. Obrigada, ministro Og. Ministro Admar. A completude e a verticalidade do voto do eminente relator me retirou qualquer acréscimo que pudesse fazer. Acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Obrigada, ministro Tarcísio, como vota? Louvando e dignificando o douto voto do eminente ministro Mussi pela sua precisão cirúrgica costumeira, eu acompanho Sua Excelência em totum no sentido de julgar improcedente, de indeferir as preliminares e julgar improcedente a ação de investigação. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Tarcísio. Ministro Luiz Roberto. Não acho que esses elementos caracterizem de forma cabal abuso de poder econômico, de modo que eu estou acompanhando o relator. Obrigada, ministro Fachin, como vota? Relevantes, dentre elas o tema que concerne a uma série de questões vinculadas ao WhatsApp. Foram 2 dias de intensas interlocuções e esse tema volta com um conjunto de inquietações na ambiência eleitoral a desafiar não só a compreensão do presente, mas também a desafiar a compreensão da justiça eleitoral para as próximas eleições. É evidente que o tema que se coloca nesta AGE especificamente diz respeito a uma seara que tem uma pequena zona de interseção com as demais ações de investigações judiciais eleitorais. Nada obstante, são diversas AGEs que estão sendo processadas neste Tribunal Superior Eleitoral e creio que será relevante, se não para as presentes, para as futuras eleições, firmarmos uma compreensão que delimite o sentido e o alcance dessa ordem. Essas são as primeiras contas que o Tribunal Superior Eleitoral examina neste pleito e deste julgamento a projeção sobre outros candidatos presidenciais e a jurisprudência também alcança os TRS. Por isso, a importância que o Ministério Público dá ao caso, malgrado os valores em discussão sejam diminutos. Os recursos oriundos de fonte vedada foram de R$ 650, são permissionários. A legislação é extremamente rigorosa com permissionários, quando é sabido que quem tem maior poder de doação são as concessionárias, nem tanto permissionárias nem autorizatárias, mas também lembramos que a legislação é uma só e também alcança eleições municipais, onde os taxistas permissionários, os feirantes permissionários podem ter algum impacto maior no pleito. Mas é indiscutível, ao ver do Ministério Público, que é complexo para candidatos e partidos saberem que um doador
para a campanha é um permissionário. É uma dificuldade, não está ao alcance do partido ou do candidato no curso de uma campanha a investigação de se aqueles R$650 vieram de um permissionário que possa macular por completo a lisura e a idoneidade das suas contas partidárias. Então, entende, sim, o Ministério Público que aqui são R$650, mas pode ser que numa outra campanha de um outro candidato seja um valor expressivo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Clique em joinha, deixe o seu gostei, Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.